Olá, consciências empreendedoras do capital humano, está no ar o programa Proseando com Marcos Terra. E hoje falaremos sobre a questão da melhor idade. É possível chegar à terceira idade com saúde e sabedoria? Nada melhor do que entrevistar duas pessoas que trabalham no Lar da Terceira Idade Samaritanos, dois diretores, o Osmar Bispo e Maria de Nazaré. O casal 20 da minissérie americana. Dizem que a minissérie americana foi inspirada na experiência deles aqui no Brasil, que é um casal muito bonito, muito dedicado às causas sociais, com compromisso e responsabilidade. E mais uma vez, a gratidão para os voluntários e as empresas cidadãs que corroboram para que este programa esteja na sua tela, no seu celular, neste momento. Caso ainda não tenha feito a sua inscrição, faça a sua inscrição, aquela forcinha que estamos precisando, como também curta, compartilhe e, cadê meu? Aqui, ó, ative o sininho, para quanto mais sininhos ativados, mais pessoas terão acesso ao nosso programa focado na valorização do capital humano. E vamos que vamos! Olá, Osmar Bispo e Maria de Nazaré. Obrigado pela presença no programa, por ter recebido o convite para falar de algo tão significativo. Envelhecer com sabedoria, envelhecer com saúde. Obrigada, nós. E vocês são bastante jovens, então melhor pessoas para falar sobre essa questão. É esse casal 20, né, daquela minissérie americana que eu brinquei na abertura. E vocês, assim, eu vejo assim com a união, a integração de vocês em núcleo família, e isso repassa também para a instituição Lar Samaritano de Águas Lindas. Qual é o aprendizado de vocês no cotidiano, que fica muito claro, se existem idosos que se adaptam à instituição e conseguem amadurecer com saúde, sabedoria, ou existem casos opostos de envelhecimento muito precoce, muito rápido, porque não há uma adaptação com a nova situação, porque chega um ponto que o idoso não pode ficar mais com os filhos, até porque os filhos não têm tempo ou abandonam, mas ele tem um novo lar. E muitas vezes eu creio que alguns idosos não se adaptam ao novo lar, querem retornar para a casa dos filhos ou a sua própria casa. Isso interfere na saúde, na sabedoria, no conhecimento? Assim, a gente observa todos os dias essa dualidade. Aquele que chega e desenvolve um viver ali que vai para frente, se relacionando uns com os outros, com nós, outros voluntários, com os trabalhadores, que leva a extensão da sua casa para o Lar Samaritanos. Porque o Lar Samaritanos é uma casa que tem a pretensão de ser a extensão da casa do idoso. O nome já diz, Lar Samaritanos. Sim. Não é um nome específico que hoje se fala muito, instituição permanente para idosos. E termina falando, né, de longa permanência, LPI. Sim. Então, o lar já traz esse aconchego. Já traz esse aconchego. O afeto tão necessário. Ele foi pensado, o Lar Samaritanos foi pensado para ser exatamente isso. Uma grande casa para várias pessoas que vêm de muitas famílias e que ali desenvolve um novo relacionamento familiar. E tem também aqueles casos de avós que chegam e já vêm numa situação de rebeldia, de se sentindo abandonado, e ali descamba para piora da saúde, doenças potencializam. E fatalmente, em alguns casos, vão a óbito. Curto prazo. A curto prazo. Porque eu acho que esse que é o grande desafio nosso, Osmar Bispo, de aceitar as mudanças. Tudo bem, enquanto eu tenho meu lar, tá ótimo, mas chega um ponto que eu tenho que alguém cuidar de mim, trocar minha fralda. E sozinho em casa, é difícil ter cuidador 24 horas. E uma instituição, como tem aqui a pergunta da Cecília Bartolio de Brasília, gratidão, Cecília, pela sua participação. Ela pergunta para o casal, o Osmar Bispo é o diretor e a Nazaré tesoureira. Né?
Como o Lar Samaritanos trabalha com os idosos para que tenham uma saúde mental, emocional e sabedoria de saber viver, não sendo meramente uma instituição de depósito esperando pela morte. Mais uma vez, gratidão, Cecília. Passo para vocês. Cecília, agradecemos aí a sua pergunta, né? Realmente é uma pergunta bastante oportuna e interessante, né? Porque o Lar Samaritanos, em função dos seus próprias dificuldades de recurso, a gente não tem conseguido, por exemplo, ter uma equipe, né, de psicólogos, por exemplo, de pessoas que possam fazer esse trabalho ali diuturnamente com os idosos. Mas, não obstante isso, a gente não deixa de fazer esse trabalho com essa preocupação de fazer com que o idoso ele se sinta bem e ele se adapte o mais rapidamente possível ao dia a dia, né, do lar. E nós estimulamos muito, por exemplo, os visitantes, né? Nós convidamos os visitantes para que eles cheguem ao lar e façam esse trabalho de conversar, contar história, de entender a situação do idoso, participar com ele, ouvir o que o idoso tem para dizer. E esse trabalho a gente percebe que, feito pelos voluntários, né? São grupos religiosos, na grande maioria, que já traz uma experiência da própria igreja, né? E chega conversando com o idoso ali. E o interessante é que nós temos idosos de diversas crenças religiosas. Então nós temos também grupos de diversas crenças religiosas. Coisa boa, é uma troca. Eles chegam no lar e, vamos dizer, se encontram, né? Então nesse encontro eles conseguem se afinizar e trazer esse conforto para o idoso, né? Certo. E aí eu acho que nesse ponto nós conseguimos dar esse equilíbrio psicológico para ele, né? E ele se sente realmente confortável dentro da instituição. E talvez, Osmar Bispo, se o Lar da Terceira Idade Samaritanos fosse aqui no DF, talvez seria outra realidade em termos de recursos. Mas, né, está em Águas Lindas, no Goiás, e cria um pouco de dificuldade. Porque as instituições, de uma forma geral, no DF, elas são muito bem estruturadas. Bem assistidas pelo próprio governo. Pelo próprio governo, exatamente. Infelizmente, lá em Águas Lindas, nós não temos um apoio semelhante. Não tem convênio com a prefeitura. Não tem convênio com a prefeitura, nós não temos essa assistência. Certo. Então, nós vivemos das nossas próprios recursos mesmo, né? É óbvio que talvez fosse em Brasília, né? Teríamos outra realidade, outra realidade, ou seja, um apoio maior, né? Eu acho tudo que você falou complementa muito bem com a imagem que a Dona Coruja vai nos mostrar, né? Que fala dessa questão do afeto, né? Com os idosos, o carinho. Dona Coruja, por favor, solta a imagem para nós. Nazaré, quem é essa vovozinha recebendo essa flor? Tanto carinho. A nossa avó Tuca. Ela foi uma moradora do lar por muitos e muitos anos. E ela simplesmente chegou numa situação de rebeldia e se encontrou. Então todos eram seus netos, a todos ela tinha uma gracinha para fazer, né? E foi muito bom ela ter estado com a gente, porque ali no Lar Samaritanos a gente tem uma escola diária, escola de vida, não é? Escola humanitária. Não é? Eu fico imaginando, pensando no dia a dia, os colaboradores, os funcionários, né, trabalham e, assim, trabalham com afeto, mas estão muito presos à parte operacional. Quando chega o voluntário, parece que você falou que essa foto é de uma voluntária entregando a flor, como você colocou muito bem, tem mais tempo para conversar com o idoso, porque o funcionário está ali a mil, dando atenção, claro, da mesma forma, mas o voluntário fica mais o espaço aberto para o diálogo tão necessário. Exatamente, ele complementa o nosso trabalho, né? Porque os colaboradores, eles estão ali, eles chegam para trabalhar, eles têm uma atividade específica para fazer, né? Cuidando deles ali, seja na alimentação, seja na medicação, seja na higienização, né? Então, às vezes, ele não tem o tempo de parar e ouvir ali uma demanda, uma conversa, né? Ou seja, alguma coisa que o idoso queira falar, expressar, né? Então, e o colaborador, quer dizer, o voluntário, quando chega, ele complementa, porque ele faz esse tipo de trabalho para a gente. Então, e assim, tantas situações que acontecem, por exemplo, tem idosos que chegam num estado de vulnerabilidade total. Isso acontece. Eu lembro que você me falou de uma senhora que parecia muito com a Cora Coralina, uma cadeirante que estava no cativeiro, que foi levada lá para a instituição.
numa situação tão precária, que antes passou pelo hospital para tirar os bichos do corpo, né? E depois ela se encontra no lar, né? E isso chegou a quase 100 anos. Foi. E viveu muito feliz no lar. Dona Coruja, mostra para nós essa idosa, porque ela contagiava os voluntários. Né? A Dona Geralda. Dona Geralda. E ela lembra realmente a imagem dela, a Cora Coralina. E parece que ela dava conselho para os voluntários. Dona Geralda, como é que vive tantos anos com a memória tão lúcida? E Dona Geralda falava, namorar muito e beber. Namoradeira, viu, Dona Coruja? Namoradeira, já está solteira. Dona Geralda já teve muitos namoros. Vamos para as perguntas, mais a segunda pergunta. É do nosso... Da Gal Franco de Brasília. Gratidão, Gal. Sou voluntária do Lar Samaritanos e vejo como os funcionários são amorosos com os idosos. Mediante esta observação, me questiono, após a morte dos idosos, os familiares que abandonaram ou por outro motivo deixaram o parente na instituição, comumente têm o reconhecimento dos cuidados e da amorosidade do tempo que o idoso passou no Lar Samaritanos? Sim. Nós temos alguns casos que a família não deixa mais nunca de estar presente no Lar Samaritanos. Leva doações, faz campanhas. Depois da morte do idoso, do parente. Depois da morte do idoso. Agora, recente mesmo, tivemos o Odenir, que o pai dele viveu no lar e agora a mãe dele morreu, né, partiu. Ele voltou lá agora no lar, levando muitas doações. E todo final de ano ele está presente, leva presente para os trabalhadores, exatamente porque reconhece o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores, o afeto que o trabalhador tem pelos seus queridos, né? Então, isso acontece muito. Maravilha. Próxima pergunta. De novo, Sim. Agora é o Gael Alain Barbosa de Brasília. Gratidão, Gael. Ele pergunta para o casal: sabemos que há um limite de idosos que o Lar Samaritanos consegue comportar e ficamos como voluntários, muito sentido, quando um vovô ou uma vovó que conhecemos chega a falecer. Mediante isso e outras questões, a nova entrada de idosos no Lar Samaritanos acontece de que forma? Antes de vocês responderem, como é que é a entrada do idoso? Hoje tem quantos idosos no Lar Samaritano? Ou comporta quantos idosos? O Gael, né? É o Gael. O Gael, obrigado aí pela pergunta, né? E hoje no Lar Samaritanos, né, nós temos a capacidade de cuidar, digamos assim, de 43 idosos, né? No momento nós estamos com 31, né? 31 idosos, ou seja, temos ali 10, 11 vagas, né? E para o idoso ingressar no lar, a gente tem um protocolo, né? E hoje esse protocolo, inclusive, ele foi acrescentado de alguns elementos em função da própria Covid, né? Ou seja, anteriormente nós exigíamos um laudo médico para nós conhecermos a situação clínica do idoso e a partir daí desenvolvermos nosso trabalho. E hoje, com a Covid, nós exigimos, além desse laudo médico, né, nós exigimos também o exame de Covid ali com 1 ou 2 dias de antecedência da entrada no lar. E a Covid levou algum óbito no Lar Samaritano? Infelizmente, nós fomos acometidos, ele chegou no lar e acreditamos que foi por um próprio idoso na questão de ir para o hospital, voltar do hospital, né? Então o idoso trouxe e contaminou alguns, né? Uma boa parte, tanto de colaboradores quanto de idosos, né? E infelizmente nós tivemos alguns óbitos, né, num período de 15 dias, né? Mas depois conseguimos estabilizar e daí para cá nós não tivemos mais nenhuma intercorrência. Fizemos já 3 testes de Covid, aquele mais completo, né, que é o do nariz, né? E fizemos os outros, que é o sorológico, né, de sangue, e não temos tido mais nenhum caso de Covid dentro do lar até então, né? Então existe um limite, que é a média 43 idosos, porque eu converso com alguns representantes de algumas instituições e eles falam que se dependesse, deixasse que os assistentes sociais ou secretarias sociais, levaria todos os idosos sem ter condições de poder abrigar ao ponto de colocar nos corredores. Quer dizer, e como é que fica a missão da instituição de dar o conforto, segurança?
sobrecarregado. Tem algumas instituições que passam por esses problemas. Isso já aconteceu um caso, eu diria, emblemático com a gente, né? Inclusive a nossa tesoureira aqui foi taxativa em desobedecer uma ordem até judicial, né? O juiz queria, porque queria colocar um idoso lá e nós estávamos com a nossa capacidade completa. Olha só. Aí ela falou, infelizmente nós não vamos aceitar, porque nós não vamos colocar idoso no corredor. No corredor. A capacidade está completa. Se eu puder esperar, de repente surge alguma vaga e nós avisamos e podemos receber. De outra forma, não recebemos. Então, fizemos dessa forma. E essa é a nossa conduta. É 43, são 43, 43 serão. Trabalhar com qualidade, com segurança. Exatamente. Então, que é um ambiente propício, né, para um desenvolvimento de uma instituição. E nós sabemos, pela mídia, denúncias no Ministério Público de instituições que maltratam idosos. Né? É muito triste. E pelo que eu pude perceber e conhecer, o Lar Samaritano tornou-se referência em Águas Lindas, pelo cuidado, pelo zelo. Exatamente. E pelo o desenvolvimento de práticas que, além de valorizar a pessoa como um todo, respeita a sua individualidade. Essa são os pontos que a gente vai trabalhando, porque o idoso chega, é um homem, por exemplo, não se sente bem em tomar banho com uma mulher. Por isso, nós temos no nosso quadro de trabalhadores, cuidadores homens e mulheres. Mulheres. Exatamente, para que seja feito dessa forma, sem negligenciar a pessoa do idoso, ao respeito à pessoa do idoso. Que tudo isso envolve a questão da saúde para o idoso, né? Saúde mental, emocional, física. As pessoas me perguntam se uma instituição recebe benefício, por que a instituição, com o benefício do idoso, não consegue, de uma forma geral, salvo exceções, trabalhar todas as despesas? Como é que fica isso na realidade? Né? Por que precisa da parte do voluntariado? Eu sou meio radical em alguns aspectos. Um país tão rico como o Brasil, se pudéssemos, né, as instituições só receber ajuda dos voluntários para trabalhar a terapia do afeto. Ou seja, o governo, o Estado, pelo menos as necessidades básicas, como conta de luz, água, não pagar taxa administrativa de limpeza, para que tivesse condições de melhores. Mas pelo que eu percebo, mesmo com o benefício do idoso, não consegue manter a instituição funcionando, no geral, salvo exceções. É praticamente impossível, só com o benefício do idoso. E porque não tem nem convênio, os samaritanos. Porque não tem convênio. O benefício do idoso é um salário mínimo. E nós temos uma despesa mensal por cada idoso que vai de R$ 3.200 a R$ 3.600 reais. Então é impossível. Manter a alimentação, o medicamento, porque tanto come quanto toma o remédio na mesma proporção. Porque o idoso vai para lá sempre muito fragilizado, com a saúde muito debilitada. Então tem que ter esse investimento. Então a parte do voluntariado é fundamental para ajudar a manter a instituição. É complemento. Quem ajuda a segurar, porque nós temos uma folha de salário muito alta. São quantos colaboradores? 22. 22. Então... Nós temos uma folha de salário elevada, exatamente porque temos que cumprir com todos os encargos que a lei trabalhista cobra, não é? Então, o final do ano é um desespero. É um desespero. Agora mesmo nós estamos férias, 13º, agora nós assim estamos por diante. Passando a sacolinha para poder fechar a folha do 13º. E mesmo assim, o Lar Samaritano termina desenvolvendo um trabalho social aonde está inserido, que é uma área muito carente, ajudando a comunidade, gerando emprego. Pelo que vocês me falaram nos bastidores, boa parte dos cuidadores aprende a capacidade no dia a dia, porque são pessoas leigas e aprendem um ofício dentro da própria instituição. Com 3, 4, 5 filhos, boa parte das meninas não tem marido, esposo, né? Então, assim, o samaritano torna-se a fonte de renda da região tão precária. Exatamente. Sim. Ele não ficou restrito, né? Até para surpresa da gente, que a gente nunca imaginou isso, ele não ficou restrito ao trabalho, ao cuidado do idoso, né? Ele expandiu as suas atividades para a comunidade em volta, né? Certo. Então a gente, além de gerar emprego para a comunidade, a gente tem outras atividades, como por exemplo, campanha de dentária, né? De cuidado oftalmológico, né? Sim. Com grupos que a gente tem
relacionamento, né? Então nós já fizemos, por exemplo, no ano passado, né? Foi. Duas visitas, né, o ônibus da saúde, né? Então nós oferecemos ali o tratamento dentário para a comunidade toda em volta ali, né, para pessoal. Então, e outras atividades, por exemplo, como doação de enxovais para as mães solteiras, por exemplo. Agora nós temos o trabalho sendo feito de karatê com as crianças ali da comunidade. Da comunidade. Então, isso é o trabalho do Samaritano com outras instituições que a gente oferece para a comunidade. Então, não ficou restrito só ao trabalho do cuidado do idoso, né? Outras instituições assistem os familiares com cesta básica, isso, com material escolar para as crianças, não é? Cuida da saúde dessas crianças. Então vai muito... Sim. E assim, a história do Osmar Bispo e da Maria de Nazaré, vamos colocar aí, há 15 anos. Vocês pensavam que estariam hoje envolvidos até o fio do cabelo? Porque, pelo que eu percebi, que eu li, é uma instituição sem fins lucrativos, vocês não são remunerados, trabalham como voluntário na direção e 24 horas dormem, acordam focado no Lar Samaritanos. Estava previsto no script? Há 15 anos. Só se for no script do grande criador. Do criador. Porque, bom, e eu acredito que lá estava, porque senão não tinha chegado até nós, né? Hoje a nossa casa é uma extensão do Lar Samaritanos. Sim. Porque eu estou aposentada, agora eu trabalho só exclusivamente para cuidar das atividades do Lar Samaritanos e 24 horas. O telefone ligado, atendendo familiares, dando informações, fazendo as compras online agora por causa da pandemia, não é? Mas há 15 anos atrás, a gente não imaginava que isso ia acontecer. Comecei eu a ir ao Lar Samaritanos e o Osmar ficava em casa cuidando dos filhos, nós temos 2. E aí eu ia para lá, para Águas Lindas, que era no meio do cerrado, no mato, esburacado, eu ia sozinha, e aí quando os meninos cresceram, eles mesmos cobravam: papai, agora você vai com a mamãe, porque lá é meio barra pesada para ela ir sozinha, né? E aí o Osmar foi, e hoje é mais engajado do que eu mesmo, porque não tem um sábado que não se acorde cedo lá em casa, vamos. Certo. É puxado por ele E assim, já está na reserva, Bispo? Já estou na reserva, já tem 4 anos, mas voltei a trabalhar, né? Pois é, eu queria falar. Então, assim, a experiência você foi do Exército Brasileiro. O Exército colaborou hoje no dia a dia, no teu cotidiano, como diretor do Lar Samaritano? Com certeza, né? Porque administrar o Lar Samaritano, em princípio, parece uma coisa simples, né? E não Mas é. Não é simples. Nós temos toda a parte contábil, financeira, recursos humanos, tudo isso precisa ter um certo conhecimento, né? Além do conhecimento de legislação, né? E isso eu trouxe lá do Exército, eu trabalhei o tempo todo no Exército como na área de orçamentária, contábil orçamentária, então isso facilita muito. O homem da espécie. Isso, então isso facilita de tal forma que a estrutura administrativa do Lar Samaritano nos dá a tranquilidade de irmos lá, como presidente e Nazaré como tesoureira, somente ao final de semana. Durante a semana a gente dirige o lar pelo celular, né? Sim. Seja no WhatsApp, no telefone mesmo, ligando, a gente dirige. Aí no final de semana a gente vai e fecha todo, no sábado, né, que é o normal, a gente ir ao sábado, a gente fecha todo o que ocorreu durante a semana no sábado. Isso ali em loco, né? Já no local. Sim. Mas essa experiência já trouxe lá dessa convivência, né? Do trabalho no Exército. No Exército mesmo foram mais de 20 anos trabalhando nessa área administrativa, orçamentária, financeira, contábil. Eu vi as fotos, né? Tem um idoso que veste a roupa do Exército, é o divino, você fala divino, é divino? É o divino. Ele alguém brincou com ele, vocês me contaram os bastidores. E aí, soldado? Soldado não, eu sou capitão. Sou capitão. Então é interessante essa coisa da fantasia, né? Talvez ele não realizou um desejo de seguir a carreira militar e chegando na velhice, ele trabalha esse processo. E complementando o que a Nazaré falou, a gente respeitar a individualidade. Sim, tanto é que ele vive uniformizado o tempo todo. O tempo todo. Porque ele se sente bem daquele jeito, né? Então, com certeza. Eu lembro de uma reportagem muito triste na mídia de uma vizinha que não aguentava mais ouvir a tortura do idoso, gritando, chorando, e ela não conseguia provar, até que um dia ela arrebentou lá o teto e conseguiu filmar o idoso apanhando, literalmente, de uma instituição.
Claro, não foi lá Samaritanos. Isso deu denúncia, Ministério Público e tudo. E aí fica aquela questão, se a dona Coruja acabou de confessar para mim que ela está pensando em breve uma vaguinha lá no Lar Samaritanos, mas tenha certeza que os filhos e os netos vão ficar despreocupados que o Lar Samaritanos é referência. É referência. Começou do nada, né, com a presidenta, a senhora Raimunda Nonata, com cara e a coragem. Cara e coragem e muito amor, muita empatia. Aquela alma tinha. Ela já faleceu. Já faleceu. E deixou o legado. E deixou o lar inicialmente estruturado. E nós pegamos dali e levamos aonde está agora. Não só com as nossas mãos, mas com muitas mãos do voluntariado. Ô, dona Coruja, mostra pra gente a Nonata, a fundadora do Lar Samaritano, fazer essa homenagem a essa grande mulher. Acho que foi em 2006 que ela faleceu. 2006, né? Câncer, né? Foi. E um câncer violento que mexe com toda a estrutura, mas parece que os idosos chamavam ela de mãezinha, tanto afeto que ela tinha. E ela trabalhou, as histórias que a gente sabe é que ela trabalhou até o último dia. Ela saiu de lá, chegou no hospital e à meia-noite ela fez a passagem para a vida espiritual. Não é? Então, ela é para nós o exemplo, ela é para nós a luz que nos leva àquele projeto todo, daquele tamanho, e o projeto cresce cada dia mais. Cada vez mais. E falando em crescimento, se precisa de mais voluntários, precisa mais de contribuições para dar continuidade ao trabalho tranquilo. Tem algumas campanhas que estão em movimento? Temos. Em prol de quê as campanhas? Temos uma campanha que é para terminar um espaço multiuso, onde ali a gente vai desenvolver os eventos, as festas com mais pessoas, vai ter um salão para ver um filme, para palestra. Tem a nova cozinha também, a nova cozinha, novo a nova cozinha também é aderente a esse projeto. E como é que as pessoas fazem para poder participar dessa campanha de término do espaço multiuso? Nós temos a rifa solidária que está acontecendo. Isso. Temos uma vaquinha. Vaquinha eletrônica? Né? A dona Coruja, ela é especial, vai mostrar tudo para nós aqui, os contatos de como participar da campanha, com certeza. E assim a gente vai trabalhando. Todo dia temos o site que mostra as nossas necessidades e as nossas realizações também, porque são muitas necessidades e um outro tanto de realizações. Como fala o rei Roberto Carlos, são muitas emoções. Muitas emoções. E aí a pergunta de fechamento. Com toda essa experiência, Osmar Bispo e Maria de Nazaré, que em breve os filhos já estarão casando, né? Hoje estão casados, estão caminhando para esse processo. O que o Lar Samaritanos colabora para esse fechamento, essa quarta etapa, né? Que é, como fala a psicologia analítica, a criança interior, que é a melhor idade. Qual é a colaboração, mesmo vocês envolvidos no trabalho, arregaçando as mangas, mas, paralelo, essa colaboração de eu estou, que é a proposta da nossa entrevista, envelhecendo com saúde e com sabedoria. Tanto é porque tem a doutora Suzana Herculano, neurocientista do Rio de Janeiro, agora recente ela lançou uma pesquisa que o mundo internacional dos cientistas concordaram com ela, que a causa do mal, das doenças mentais de uma forma geral, né, ela pega o mal de Parkinson, o Alzheimer, é a preocupação. Então a preocupação até mesmo de eu estou morando no meu lar, de repente não tenho condições, vou morar numa casa de instituição. Por mais que me receba com todo afeto, mas não é minha casa. Eu fico preocupado e a curto, médio ou longo prazo a doença degenerativa aparece. Então, segundo a cientista Suzana Herculano, ela prova isso nas últimas pesquisas. E tudo isso, né, envolvendo todo esse processo, o que a Nazaré está carregando para o seu aprendizado para daqui mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e Osmar Bispo, nessa convivência com os Lar Samaritanos? A nossa escola de vida no Lar Samaritanos nos faz ir além e trabalhar muito essa questão da afetividade familiar, trabalhar as relações, porque os companheiros e companheiras de nossos filhos virão de uma outra história. Sim. Então, trabalhar essa aceitação dessa outra pessoa, não é? E sempre buscando entender o lado de cada um, porque cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem a sua bagagem. Então eu particularmente busco dessa forma.
Eu acredito que os voluntários, quando visitam o Lar Samaritano, por meio das caravanas, esse aprendizado ele é passado de, olha, você está envelhecendo. E o Brasil não tem essa cultura do envelhecer com saúde e sabedoria. Hoje está com 20 anos, 30, mas daqui a pouco está com 50, 60, 70, 80. E aí, está cuidando de si? Higienizando os pensamentos, as emoções, cuidando do corpo? E se amanhã, Osmar Bispo, diretor do Lar Samaritanos, chegasse aquele momento de fechar os olhos pela última vez, respirar pela última vez, nessa terrinha de meu Deus, você morreria tipo assim, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Mediante toda essa experiência, tô falando para ele, mas é para você também e para mim também. Porque se amanhã eu não estiver mais aqui, eu me questiono, será que valeu a pena aproveitar a vida? Uma Cora Coralina, a doceira, poetisa, nos últimos momentos declamando seus poemas lá em Goiás Velho, sentiu realizada, preenchida? Acredito que sim. Inclusive, vamos dizer assim, é uma filosofia minha mesmo. Enquanto eu tiver energia, força, coragem, disposição, eu tenho que estar na luta, né? Não se entregar. E eu acho que isso é que faz parte da sabedoria. Eu não posso simplesmente, por exemplo, eu me aposentei agora eu não vou fazer mais nada. Não. Com a mente tão fértil, com a experiência que você traz, a bagagem. Eu já tenho coragem, disposição, né? Energia para trabalhar. Então, eu estou trabalhando não só para mim, para cuidar das minhas coisas, mas também estou doando um pouco dessa minha energia para cuidar de pessoas, né, que não são nada meu, né, e não tenho nada em retorno financeiro, como você bem disse, né, ali é voluntariado mesmo, mas eu estou, vamos dizer, compartilhando essa energia com esse pessoal. Então eu acredito que chegar nessa hora de fechar os olhos, provavelmente voltando à fita, né? Retrospectiva. Fazendo a retrospecção. Valeu a pena. Eu acho que a conclusão vai ser essa, assim, que valeu a pena. Eu não vivi simplesmente por viver, né? Eu participei, eu contribuí, eu ajudei, né? Ajudei aquele que estava do meu lado, mesmo porque eu também acho que ninguém vive isolado, né? Todas as suas ações, ela tem reflexo em tudo que está à sua volta, né? E reflexo, às vezes, em pessoas que você nem imagina. Como lá no Lar Samaritano mesmo, a gente percebe muito isso, né? De repente, a gente está andando na rua e alguém fala, você é do Lar Samaritano, e agradece. Aquela coisa toda. A gente nem imagina que aquela pessoa foi tocada por esse trabalho que a gente faz. Então isso realmente, acho que vai fundamentar essa ideia de que eu estou indo, mas eu estou indo com satisfeito, preenchido. Né? Eu fiz o que tinha que ser feito, né? Então, acho que é por aí. Perfeito. Nazaré, um recadinho para os voluntários? Sim, logo que passar essa pandemia toda, voltem. Nós precisamos de vocês lá. Nossos vovôs precisam de vocês. E da mesma forma que vocês dão, muito mais vocês recebem, porque a satisfação pessoal de ter feito alguma coisa em função do seu próximo é impagável. Certo. E lembrando a participação da vaquinha eletrônica para terminar o espaço multiuso ou da rifa. Agora é final de ano a rifa. Final de ano. Então, voluntários, acessem. Nós vamos pedir ao colaborador, ao Jay, que traga para nós a lembrancinha do programa Prosando com Marcos Terra, para o Osmar Bispo. Acho que falei demais. E para Maria de Nazaré. Uma lembrancinha, receba do nosso programa, com muito amor, com muito afeto. Obrigado. Muito obrigado. Se quiser abrir, fique à vontade, é uma lembrança muito simples. Marco, a nossa vaquinha, salvo engano, ela se encerra agora no dia 31, né? Então, no momento que o pessoal... pessoal, vamos colaborar, né? Colaborar com essa causa social. Poxa, muito obrigada por essa... E muito docinho para adoçar mais ainda a terceira idade. A vida, com muita alegria e com muito amor. Nós vamos agora brindar com essa outra caneca para encerrarmos, né? Vocês colocam na lateral, por gentileza, os copos. A caixa, aliás, né? Então a gente vai poder brindar agora. Agradecer por mais uma vez a presença. E com certeza, muitas pessoas foram tocadas com o depoimento do Osmar Bispo e da Maria de Nazaré. Esse casal 20 inspira outros casais a continuarem juntos nesse amor tão bonito que é o amor de vocês. Vamos lá? Gratidão pela presença, brindando. E vamos que vamos! Vamos que vamos!